Eu, com muita alegria e muita satisfação, recebi o convite da Escola Judicial para fazer a apresentação do Dr. Homero, nosso palestrante de hoje. E nessas ocasiões já é um pouco praxe dizer que o palestrante dispensa apresentações, porque é conhecido de todos. E nesse caso, mais do que nunca, o Dr. Homero de fato dispensa qualquer apresentação. Todos nós conhecemos o Dr. Homero, o juiz Homero, o professor Homero, né? O amigo Homero. E, para piorar, me deram um resumo do mini currículo dele. Então, o que eu tenho aqui não tem absolutamente um décimo do que é a história e a carreira deste brilhante magistrado que muito orgulha a segunda região toda. Então, o nosso palestrante de hoje, Dr. Homero Batista Mateus da Silva, é juiz titular da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, professor de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, autor de inúmeras obras, enfim, artigos. E com destaque aqui, eu faço a obra Comentários à Reforma Trabalhista. Destaco esta porque nós sabemos que é talvez a mais importante obra a respeito do tema. Tenho certeza que todos os senhores já têm, e se não têm, vão ficar sem, porque acabou, esgotou, né? Não? A 4ª tiragem da primeira edição está então ainda disponível. É uma excelente obra a respeito de um tema tão árido como é a reforma trabalhista nesses primeiros momentos. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao nosso palestrante com a certeza de que nós teremos uma grande palestra, muito proveitosa. O professor Homero tem a palavra. Boa tarde, falar em pé, que meu feitio mais falar em pé, falar mais próximo da plateia, e boa tarde a todos que nos assistem. Nós temos 4 assuntos que foram reservados, são 4 assuntos diferentes entre si, para falar em 1h30 ou 2 horas. Vou procurar ser o mais objetivo possível. Mas por acaso, se alguém não sabe, os 4 temas são o impulso de ofício, né? Aquela dificuldade que o impulso de ofício na transmissão, nós não temos aqui um PowerPoint para transmissão, mas o que eu tenho aqui, apenas para que as pessoas saibam que eu estou aqui com esse controle remoto, são os artigos de lei que eu trouxe só, porque os artigos ainda não são conhecidos, tanto da plateia quanto da minha parte. A gente vai precisar ver os artigos para dar uma refrescada na memória. Então, quem assiste a gravação, pega o artigo na CLT lá e abre, né? Mas, enfim, são o impulso de ofício, a desconsideração da pessoa jurídica, a prescrição intercorrente e o que a reforma chamou de jurisdição voluntária. O nome que deram, com tantas consequências que isso vai causar, é o acordo extrajudicial. Eu agradeço a presença de todos que se dispuseram a vir nesta tarde aqui no tribunal, na sede. Vários assessores, servidores que eu conheço, a desembargadora Maria José está na plateia, o doutor Antero gentilmente me apresentou, e a doutora Cândida, hoje, a nossa vice-presidente administrativa, responde hoje pela presidência. Então, ela estava despachando lá na presidência e eu a lacei, porque ela tem a dura missão de lidar com essa jurisdição voluntária. Eu vou explicar por que a vice-presidência administrativa o faz aqui no TRT da 2ª Região. Então, eu a convidei para falar da jurisdição, para discutirmos a jurisdição voluntária. Então, eu antecipo esse assunto como sendo o primeiro, não importa, ele estava ali no número 3, para trocar algumas ideias a esse respeito. Por acaso, se alguém não sabe, na estrutura do TRT da 2ª Região, a vice-presidência administrativa cuida do SEJUSC, né? Cuida dos núcleos de conciliação e soluções consensuais. E não é obrigatório enviar os autos para lá, os juízes podem fazer os seus acordos nas varas, mas ela teve uma percepção muito correta quando a reforma trabalhista
foi promulgada e entrou em vigor em novembro, ela ficou preocupada ao seguinte: os juízes são muitos titulares, muitos substitutos, podem fazer as homologações nas varas. Alguns serão mais refratários à transação extrajudicial, outros serão mais liberais, mais voluntariosos. Mas e se for para o Sejusc? Não poderia o Sejusc de Santo Amaro agir de forma diferente do Sejusc Central e assim por diante. Então, ela propôs que fossem feitas algumas diretrizes, pelo menos para dar o parâmetro para os bravos guerreiros, juízes substitutos que respondem por esses núcleos. Então, nisso ela está de parabéns. Não havia como fazer de outra forma, se você pensar bem, se os próprios núcleos terem divergência interna. Mal comparando, é como se o juiz agisse de modo diferente de acordo com o caso que chegasse na mesma vara, no mesmo juízo. Então não é súmula, não é OJ, não tem nome, não é plenário que foi votado, mas foram algumas diretrizes que circularam através de um ofício. Esse ofício foi importante porque se isso, por acaso, incomoda o magistrado da vara, então ele não manda para o Sejusc, porque se mandar já sabe que vai ser daquele jeito o passo a passo. São cerca de 20 itens, né? Eram 25, viraram 17, publicados 20. Convido-os a lerem esses 20, se por acaso não o fizeram, para fazer a reflexão de como deve funcionar esse acordo extrajudicial. Para nós é tudo muito novo. Acordo extrajudicial, na minha época, né, eu posso falar, o Antero, Maria José são de 93, eu sou de 96. Quando a gente começou, era muito comum a gente falar casadinha, porque era comum a empresa, não tendo muitas empresas de má fé, evidente, mas muitas empresas de boa fé procuravam alguma forma de segurança jurídica, dizendo assim: nós não temos como fazer um acordo, nós não temos nenhum procedimento disponível que dê segurança, então nós mesmos vamos provocar uma ação trabalhista, sem ter o conflito. E aí chegavam os acordos. Na verdade, até hoje. Mas o Antero tem um artigo, eu me lembro num jornal da Matra, que você falava o crescimento alarmante. Eu gostei da palavra alarmante, eu incorporei essa expressão. O crescimento alarmante das lides simuladas, deve ser esse o título. Porque era muito comum. Na Rio Branco, quando a gente trabalhava, metade da pauta era lide simulada. A gente brincava assim. Lide simulada é uma expressão elegante para falar casadinha, né? Fazia o acordo no RH e trazia para homologar, não para quitar R$2.000, para quitar os 20 anos de contrato, os 10 anos de contrato. Aí está a profundidade, a complexidade deste assunto, que parece um assunto cosmético, um assunto ali, é acordo, pouco importa se foi numa sala ou na outra, importa. E, aliás, esse foi o veneno que intoxicou a Comissão de Conciliação Prévia, que foi gestada com boas intenções, que provavelmente era uma oxigenação que poderia ser utilizada para alguns casos, mas o desespero para ter essa quitação não demorou assim um semestre para chegarem notícias de venda de carimbos, de carimbos que eram batidos dentro do RH. O trabalhador entrava na sala achando que ia homologar a verba rescisória, como tanto se homologa, saía com a homologação, quitando o contrato de trabalho inteiro. E o Supremo Tribunal Federal acabou influenciado, sensível, informado de que não era a sociedade ou a realidade tinha sido muito mais crua, mais áspera do que a lei podia imaginar. E a CCP foi desaparecendo. Eu não vou falar da CCP hoje, mas eu me lembro uma CCP digna, uma CCP decente que eu conheci. Uma vez eu passei lá e falei, os dois sindicatos muito empenhados, falei, cadê aquela CCP? Eu vim aqui um dia, vi a inauguração. Nós nos autodissolvemos porque, embora nós sejamos honestos e nós estivéssemos imbuídos, o estigma era muito forte. Todo mundo ficava, a CCP, ele trabalha na CCP, lá vai a pessoa que trabalha na CCP. Então, veja como as coisas funcionam ou funcionaram, né? Então, nós estamos de volta a esse assunto. Não é novo. Nos anos 80 já houve, muita gente nem sabe que em 83 houve uma tentativa, chamava Mesa de Entendimento, que envolvia a DRT, para tentar desafogar. Não deu certo por fraude. No ano 2000, a CCP é de 2000, se por acaso não lembro. E agora veio no bojo da reforma. É óbvio que vai dar confusão, porque já deve ter gente de plantão, já deve, né? Já até apareceram. Quer ver? Olha, eu trouxe a Cândida como minha testemunha. Primeiro acordo extrajudicial que chegou
os 3 primeiros, eu estava esperando para ver, aí a doutora Adriana Battistelli, que é a juiz auxiliar da Vice Administrativa, me leva lá, um exemplo. O cara, eles combinam R$100 mil de danos morais e o contrato de trabalho continua em vigor. Ou você foi ofendido a ponto de não continuar, coloca lá assim, acordo extrajudicial, 100 mil, o cara tem 20 anos de empresa e está escrito, vai continuar o contrato de trabalho. Em qualquer aspecto, sem conhecer nome, sobrenome, categoria, endereço, já está de brincadeira. Um acordo desse numa mesa de audiência, num processo normal, seria bombardeado de perguntas. E ele vem com o acordo extrajudicial, foi um dos primeiros. Outro, PJ com PJ. Ele nem se digna, a fraude já é tão escancarada que ele fala, a PJ vem fazer acordo, a PJ do trabalhador vem fazer acordo com a PJ da empresa. Aí tinha uma frase com triplo ou quádruplo sentido, vinha escrito assim, mas a quitação inclui o sócio, a mãe do sócio, se por acaso, é porque a mãe do sócio, no caso, ela era sócia, não estou falando por força de expressão, né? A quitação inclui o sócio. E o outro era um valor de R$2 mil para quitar 20 anos. Grosso modo, sempre tem esse daí dos 20 anos. Né? No livro, lá numa passagem, deve ser volume 9, deve ser aquele do processo de trabalho, eu brinco que esse eu vi com os meus próprios olhos. O acordo era de a verba rescisória, né, o TRCT, era R$2 mil, 222, 2222, né? E tem uma música do Gilberto Gil. Aí então eu peguei e dei o nome para o capítulo lá, eu falei o acordo 222222. Era evidente que isso não é um acordo, porque se a verba rescisória dá 222222, o acordo não pode ser de 2222 para quitar os 20 anos. E passam-se os anos e aparece isso. Certamente esses assuntos vão aparecer, se é que já não apareceram, mas hoje não é para falar tanto desses causos, né? Eu vou passar aqui, começa aqui. Para quem não está vendo, é o 855B de bola, né? Aí 855C, 855D e 855E. São 4 artigos, né? Essa reforma não prima pela elegância ou pela erudição, então ela pôs letras, misturou assuntos. Então nós temos 4 artigos para conhecer e analisar, né? Então, aí nós temos alguns problemas e vamos ter que enfrentar. Primeiro, precisava chamar de jurisdição voluntária? Eu já pensei bastante a esse respeito. Assim, o nome jurisdição voluntária é forte, ele vai atrair todo o complexo do Código de Processo Civil. Nós nunca tivemos tradição em jurisdição voluntária. Se a gente for analisar com lupa, a gente descobre algumas jurisdições voluntárias espalhadas pela história, mas são todas muito perfunctórias, muito secundárias. Muitos aqui nem eram nascidos. Dois exemplos estão na Lei do Fundo de Garantia, naquela lei de 66, não a lei de 90. Em 66, porque tinha a tal da opção retroativa, que o trabalhador podia depois optar na frente de um juiz. Mas era uma jurisdição voluntária muito simples. Ele chega e fala, eu opto pelo fundo, o juiz dá uma olhada, se ele está ciente de que ele vai abandonar a estabilidade, chamava-se opção retroativa. E a outra, que é menos conhecida ainda, ocorria quando a empresa mandava o trabalhador para o exterior, e no exterior encontrava um país com uma condição melhor do que o fundo de garantia. Um fundo de garantia melhor. O país obrigava um depósito e o depósito era acima de 8%. Vamos imaginar assim. Como a empresa era obrigada a depositar o fundo de garantia no Brasil, a lei dizia que o trabalhador não teria os 2 fundos de garantia, ele teria só o melhor. Como o brasileiro era o pior, depois a empresa sacava de volta. Ainda tem essa previsão, está escondida lá na lei de 90, mas é muito raro encontrar isso. Para sacar de volta, ela tem que comparecer perante o juiz e explicar. Então, é uma jurisdição voluntária escondida lá. Também é citada a jurisdição voluntária no artigo 500 da CLT, que é o pedido de demissão do estável. Talvez o pedido de demissão do dirigente sindical. Não é muito claro, porque lá é o estável pedia demissão perante o juiz, para homologar. E é citado também nos livros o exemplo da jurisdição voluntária da prestação de contas do rurícola, que aparecia lá na Constituição em 88, mas foi cancelada por uma emenda constitucional cerca de 10 anos depois.
Então, ao falar jurisdição voluntária, talvez eles quiseram emprestar um verniz cultural ali, uma erudição. Mas agora vai ter que honrar. O que significa isso? Que agora é a grande dor de cabeça da Cândida neste momento. Porque se é para aplicar a jurisdição voluntária, nós temos uma sistemática no CPC. Vai cair aquela discussão antiga, traz todo o CPC para cá ou a gente faz a jurisdição voluntária tropical, a jurisdição voluntária esculhambada? Porque toda a vida, o processo de trabalho foi isso. Cria um instituto, aí a gente não quer trazer a erudição ou as premissas do Código de Processo Civil e faz uma mistura e vira um outro corpo que ninguém sabe o que é. Isso acontece com a reconvenção, porque nós não temos tradição, acontece com embargo de terceiro, acontece com a ação de consignação, que ninguém sabe muito bem. Até hoje fica assim, dá uma olhada, não, mas a nossa consignação é diferente. Sim, mas como que ela é diferente? Nós não temos uma norma de ação de consignação. O Francisco Antônio de Oliveira era o que mais tratava disso. Ele já não é um autor tão lido, mas ele ia em muita profundidade. Ele falava ou tudo ou nada, não pode criar um terceiro gênero, e assim por diante. Por que eu estou introduzindo esse assunto? Basta um único exemplo: custas. É suficiente, já é o calcanhar de Aquiles de muitos advogados, e para nós também é importante. Ao abrir o CPC, está escrito que na jurisdição voluntária as custas são antecipadas. Então, para chegar com um acordo, por pior que seja, mesmo que seja com a mãe do sócio, tinha que pagar as custas antes. Aí alguém poderá falar, não, mas nós temos o 789 das nossas custas. Sim, mas agora, já que a reforma veio para chacoalhar tudo, então agora eu quero ir até o fim, quero ir até as últimas consequências. Então talvez nós descobramos, depois de maduros, que o 789 se refere a custas do contencioso, ou custas dos procedimentos normais de jurisdição contenciosa. Nunca vimos isso escrito. Não está escrito no 789, 789-A e 789-B, que são despesas processuais contenciosas. Mas também nós não temos tradição de jurisdição voluntária, não tinha esse elemento. Parece realmente um alienígena, porque vem lá na reforma e fala jurisdição voluntária. Só. Na verdade, essa expressão só está no título da seção que foi criada. Não está escrito ali no meio como vai ser. Então, pronto, já tem uma posição tranquilamente defensável. As despesas processuais da CLT são para jurisdição contenciosa, clássica, histórica. Nós não fizemos isso, nós que eu falo é todo mundo. Assim, o TST não fez isso na emenda 45, nas vezes que nós sofremos os terremotos, não aparecem notícias assim. Isso é para competências clássicas. Novas competências, lembram, tem a instrução normativa 27 e mesmo súmulas, dizem assim, se for para novas competências, vai ter honorário de sucumbência. Essa foi uma discussão severa em 2005, porque vem aquela confusão toda da emenda e a gente fica olhando, mas nós não temos honorário. Sim, mas nós não tínhamos disputa sindical, inciso 3º, nós não tínhamos cobrança de arrecadação lá das multas. Então, nós temos que imaginar assim, os honorários eram para as relações trabalhistas clássicas. Agora que vieram novas competências, temos que vir com outras consequências também. Então, essa das custas, os advogados ficaram muito irritados quando saiu a notícia de que apenas um órgão, que é o órgão destinado aos acordos, sugere a cobrança das custas, a exibição das custas previamente, dizendo onde já se viu, porque o processo de trabalho tem regras próprias. Sim, mas não para jurisdição voluntária. É suficiente esse item para vocês verem. E assim podemos prosseguir, porque qual o remédio jurídico cabível? Aparece lá, apelação, está prevista lá, então recurso ordinário, já vamos ter que fazer a ponte. Mas quando eu vou entrar com recurso ordinário, se é um acordo? O juiz não aceitou homologar, recurso ordinário, porque eu acho que eu tenho direito à homologação do acordo. E quem entra com esse recurso ordinário? Na verdade, dá para fazer uma brincadeira assim de 2 horas. Eu vou parar em 20 minutos esse primeiro assunto. Mas quem entra com recurso ordinário se o juiz se recusou a homologar uma casadinha? Eu vou falar casadinha porque nós estamos entre amigos, mas não é educado falar isso, né? Quem entra com recurso ordinário? Alternativa A, as duas partes juntas ocupam o polo ativo desse recurso ordinário e ninguém faz contrarrazões.
Porque os dois estão unidos pela fraude, por exemplo, né? Ou pelo acordo. E se o juiz falar, olha que exemplo interessante, todos já aconteceram no regional ou em outros regionais. O juiz fala, eu homologo, mas para quitar só o objeto, sem quitar o contrato de trabalho inteiro. O trabalhador tem interesse nesse recurso? Ele vem e fala, eu quero piorar a minha situação. Entenderam? Não é simples ele falar, eu quero fazer um recurso ordinário, porque quem é o juiz para falar que quita só uma parte? Eu quero que quite tudo. Então o trabalhador passa a ocupar o polo passivo deste recurso. Ele tinha assinado a petição de acordo, é uma petição pitoresca, porque ela é assinada a 4 mãos, né? Ele tem interesse em fazer esse recurso? Interesse. O desembargador tem que começar pelo interesse. Não pode falar, eu vou dar uma olhada no acordo. Ele poderia falar, tranco liminarmente o recurso, porque ninguém tem interesse em piorar a sua própria situação. Aliás, muito me admira que você esteja no polo ativo aqui. Vamos conversar sobre esse acordo. Aproveito o ensejo para deshomologar este acordo, né? E a reclamada, a gente chama de reclamada, né? Não pode, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque não pode falar reclamante e reclamar. Tudo isso a gente vai ter que abaixar a poeira e estudar a jurisdição voluntária, estudar como é feito lá, as partes, os interessados, como se fala, as despesas processuais. Vai calcular 2% sobre o valor da mesma maneira e vai ter honorário de sucumbência. Sucumbência recíproca, mas como sucumbência? Porque eles estavam unidos. Qualquer coisa que eles falarem que é recíproco, a fraude foi revelada. Porque eles, em princípio, estão unidos, eles não podem ter o mínimo litígio entre eles. Mas tem mais uma pegadinha escondida aqui, que eu queria compartilhar com vocês. Depois vocês vão ler o artigo, não vamos ler o artigo aqui. A questão do advogado, só para vocês saberem, no projeto original da reforma trabalhista não constava advogado obrigatório. Tá vendo como já é um corpo estranho? Nós ficamos 70 anos sem ter obrigação de advogado, continua sem obrigação de advogado no 790, 791, mas para casadinho o advogado é obrigatório. Segundo a OAB, vários dirigentes da OAB comentaram, eles conseguiram influenciar no pouco que se conseguiu mudar na reforma trabalhista, para pôr o advogado, para evitar que ficasse ainda mais esculhambado de fazer o trabalhador sozinho no RH. Mas eu acho admirável, louvável se foi essa preocupação, para tentar moralizar um pouco o acordo, mas eu fiquei pensando, então agora o processo que era para ser o mais simples, ele passou a ser o mais rebuscado. E nem é processo, é procedimento, mas quer dizer, aquela matéria que era mais simples, então aí tem, né? Aquela que era para ser mais simples, e como a norma não fala, não entra em detalhes, começa uma burocratização disso. Até o presente momento, a burocratização é para o bem, que era para dar uma moralização. E aí alguém falou que um advogado só poderia assistir as duas partes ao mesmo tempo. É outro absurdo se houvesse prosperado, mas eles não podem ser representados por advogado comum. É só para comentar que o advogado conseguiu espaço nisso, mas o que eu quero é a letra E, fazer um comentário. Bom, hoje não é dia de ficar falando da genealogia da reforma trabalhista, não dá para fazer, não tem ideologia, nós somos pessoas voltadas para estudo da matéria jurídica, não adianta falar da legitimidade do governo, porque todo local que começa a falar isso, perde o foco e não fala da parte jurídica. Mas toda a plateia é muito versada na matéria, que teve, sim, um intuito. A reforma veio com 100 ou 150 dispositivos e ela tem um viés de vingança. Não tem como falar de outra maneira. Ela é suficiente que vocês peguem a quantidade de súmulas que tiveram o seu vetor alterado pela reforma. Então, uma provocação ao TST, uma provocação ao modus operandi da Justiça do Trabalho. Hoje ainda nós vamos falar do impulso de ofício e da prescrição intercorrente, para verem como isso é feito de modo atropelado para, vamos dizer, para prejudicar. Então, olha como a pressa acaba gerando essas situações. Redigiu-se o artigo dizendo que, durante a tramitação do acordo extrajudicial, eu estou na letra E agora, né? Suspende o prazo prescricional. É aparentemente uma coisa benéfica, inspirada lá na comissão de conciliação prévia. Mas eu estou falando de suspensão de 10 dias, de 15 dias.
ou de um mês que seja, mas é mais para a pessoa não se sentir desanimada a fazer o acordo extrajudicial se ela estiver no 22º mês, por exemplo, se bem que isso é viver perigosamente, né? No 23º mês, depois da rescisão, eu resolvo entabular uma negociação extrajudicial. Você tem que estar ali bem seguro do seu passo. Mas, enfim, é uma cortesia do legislador dizendo, então, suspende. Lembra de suspensão, né? Sobresta. Depois continua a contar pelo que faltava. Ao redigir isso, eles foram maldosos ali na redação para tentar fazer ali uma pressão. Falaram, suspende, mas só para aquilo que está sendo negociado. Provavelmente, quem escreveu isso estava pensando em prejudicar o trabalhador. Vamos ser sinceros. Porque quer dizer assim, se você não está negociando o Vale Transporte, está correndo a prescrição do Vale Transporte. Se você não está negociando ali o adicional noturno, está correndo a prescrição do adicional noturno. O que isso vai representar se o artigo for lido de trás para frente? Esse acordo extrajudicial não quita tudo, que é o que está na praça. Eu entro com 100 mil para quitar os 20 anos. A própria lei dá a entender que ela quita o rol que foi negociado. Vocês podem não concordar, mas vão ter que enfrentar esse artigo. Tanto o juiz quanto o desembargador, se falar, eu acho que o acordo extrajudicial veio para quitar tudo, tem que ter honestidade intelectual, que é uma expressão que eu uso muito para dizer assim, nem se argumente que o 855E disse o contrário, porque ali era um artigo só para a prescrição. Não, eu vou só... Mas na ciência jurídica não faz sentido. Você falar, suspende a prescrição para o que está sendo negociado e depois que for feito o acordo, falar, agora quita tudo, inclusive o não negociado. Por que surge... Eu estou muito à vontade para falar que tem artigos contraditórios entre si, porque isso é uma constante na nossa vida, né? Atire a primeira pedra quem não tem uma contradição, né? É inerente à nossa vida, é inerente ao direito, é inerente à CLT e encontrou o seu ápice na reforma. Tem mais de 10 pares de artigos em contradição entre si dentro da lei. E eles contra a Constituição. Não vamos falar disso. Seria um luxo falar disso. Eu estou dizendo eles entre si. Um artigo dizer uma coisa e depois de 50 artigos dizer outra. Não perguntem, não falem desse assunto para o garçom, por exemplo, que ficou prejudicado com a lei da gorjeta, de tanto que a reforma eliminou o bloco. Então, não é surpresa que dentro do mesmo tema, jurisdição voluntária, um artigo dá a entender que vai quitar tudo e o outro vem e fala a homologação do acordo suspende o prazo, a petição de homologação suspende o prazo quanto aos direitos nela especificados. Bom, então eu já tenho pelo menos uma certeza. A petição inicial, vamos chamar com esse nome, a falta de outro nome, a petição inicial tem que especificar. Aquele lá que falou 100 mil quita tudo, o outro que falou a PJ com a PJ, esses daí não deveriam passar pelo mínima seriedade, deveriam ser trancados liminarmente. Na verdade, trancados vai gerar outra dúvida se pode pedir para emendar. A jurisdição voluntária não deveria, porque ela não segue os cânones da jurisdição contenciosa, mas até poderia discutir isso como segunda rácio, né? Se poderia aproveitar os atos. Mas quando o juiz falar, vou homologar só o que está especificado, não vai aí nenhum absurdo. Apesar desses juízes já estarem sendo muito criticados. Os que já começaram a fazer, ou alguns regionais que já fizeram. Eu só peço isso todas as vezes que o assunto é novo, e nós estamos todos angustiados e ninguém sabe, nem a plateia, nem os professores, que nós tenhamos a honestidade de falar o argumento contrário, ainda que seja para nós afastarmos. Bom, Cândida, na verdade a gente poderia prosseguir, mas como são 4 assuntos, eu vou dar por encerrada a jurisdição voluntária e ela gentilmente falou que ia acompanhar só essa parte, então você está liberada para administrar o tribunal. Como está sendo gravado, não quer falar no microfone? Primeiro que nós só publicamos 14 dos enunciados, porque nos outros achamos que ainda não era o momento. Esses enunciados valem somente para o NUPEMEC e Sejusc, embora já fomos colados por outros regionais que publicaram bem a semelhança dos nossos, e são apenas 14. A questão das custas foi muito falada a princípio, mas depois foi pacífico, já quase ninguém questiona. O grande questionamento mesmo, professor Homero, é a questão da homologação
que a maioria quer que seja dada a quitação geral. E aí busco as aulas do professor Homero e agradeço muito. Obrigada, só queria dizer isso. Obrigada, viu? Obrigado. O 855E me deixou bastante preocupado, porque tudo bem, a gente não pode ficar falando era vingança, mas se foi escrito por malícia para dizer que a prescrição continua correndo dos outros itens, agora tem responsabilidade. Porque alguma coisa foi especificada lá. E a petição inicial que diz, nós aqui viemos quitar tudo, não é uma petição inicial que especifique pedidos, ou que especifique pretensões ou pleitos. A se pensar. Mas voltando à minha dica inicial, nós todos inseguros, vulneráveis com esse assunto, pegar os livros de jurisdição voluntária. Tem textos brilhantes do Dinamarco, do Flávio Archel, do Carmona, do Moacir Amaral. São as pessoas que viram a jurisdição voluntária em profundidade nos anos 70. Então, às vezes, a gente tem ali uma fagulha. É suficiente para desatar um nó para nós. Essa brincadeira que eu fiz, as duas partes apelarem juntas, eles já nadam de braçada com isso há muito tempo, nos contextos deles, das jurisdições voluntárias deles. Se a gente foi emprestar a figura jurídica, agora tem que honrar. Né? E impulso de ofício, outro vespeiro com o qual foram mexer. Impulso de ofício não é uma caridade, como parece, como pareceu ao legislador ali, né? Não é um favor que estava sendo feito. Impulso de ofício é relativamente comum nos processos que tem a nossa assimetria, o nosso desnível. O impulso de ofício é muito comum no processo fiscal. Ele representa muita coisa e ele faz parte de um dos princípios do processo do trabalho. É muito difícil conseguir conviver com isso de uma lei ordinária, tentar mudar princípios. A gente aprende que princípios podem mudar, mas ao custo de muitas gerações, da mudança das bases, dos usos e costumes, das premissas sobre as quais a sociedade se assenta, e não por uma lei ordinária. Bom, mas querem ver quando eu brinquei, Dr. Paulo Eduardo, que a reforma foi feita muito com base em vingança. E o tempo se vinga das coisas que são feitas sem a sua colaboração, que é o meu novo mantra, e agora o tempo começa a se vingar. Querem ver? Tá bom, não posso mexer mais no processo de execução. Tá bom, é do jeito que está agora a redação do 878. Não mexa mais no processo de execução, só se as partes estiverem sem advogado, mas nós sabemos que isso é muito raro, né? Tá bom. Mas vamos lá, eu vou deixar barato, eu vou deixar por pouco, não vou falar de grandes questões, vamos fazer só perguntas básicas. E para cobrar o INSS, pode? Bom, essa daí a maioria da plateia já sabia que eu ia perguntar, porque essa tá nas ruas. Como a Beatriz Lima Pereira fala, assim, tá nas ruas. Bom, para cobrar o INSS pode fazer de ofício. Não seria razoável que assim não fosse, porque nós estamos falando tanto da Constituição, do 114, inciso 8º, quanto a própria reforma sabe disso, porque ela mudou também o 877, nem precisava mudar, mas ela mudou para dizer que a cobrança de ofício deve ser feita. Então agora vamos fazer umas brincadeiras antes de passar. Como que eu vou cobrar de ofício o acessório sem cobrar o principal? Isso já está ficando lugar comum, muitas pessoas já contaram essa piada. Alternativa A, eu cobro... Eu chego, o oficial de justiça chega e fala, a dívida é 120. 100 você paga se quiser e 20 é obrigatório, né? Mas para chegar aos 120, alguém calculou o 120. O juiz calcula o 120 em respeito à previdência. Dá para calcular previdência, o percentual lá, colocar a alíquota sem ter a base, sem ter o principal. Eu sei que eu estou tomando tempo de vocês, mas a brincadeira é para chegar à conclusão que quem escreveu às pressas não tem o mínimo conhecimento do sistema. Vocês sabem que foi escrito ali, tem várias teses, uma tese que foi escrito numa máquina de escrever, foi escrito na outra, foi escrito no exterior, tem uma teoria que diz. E a pessoa que escreveu falou, o juiz não pode mexer. Sim, mas não tem como mexer a parte de baixo sem mexer a parte de cima. Pessoas muito sérias da nossa área, que não estão preocupadas com a forma como a lei foi feita, começaram a pensar em soluções. Gente séria, sem suspeita de ideologia. Aí encontrei um colega que diz assim,
Agora, a execução de ofício da Previdência só pode acontecer numa hipótese, quando só houver a contribuição social no processo. Na hora que ele falou isso, eu não entendi, mas ele deu 2 exemplos. Aquela cobrança que a própria fisco faz, que a União faz, quando ele traz a cobrança da Previdência para nós, então só tem a cobrança social no processo. Ou se as partes fecham um acordo, quita o acordo e não quita a Previdência. Então são 2 processos que caminham só com a contribuição social. Então o colega vai propor a tese de que o 114º quis dizer cobrança da Constituição só quando houver só contribuição social. Não é o que está escrito. Então já começa a rebolar para tirar o trabalhador da jogada e fazer a contribuição social ser cobrada de ofício nesse caso. Porque então o que diz esse professor? Se tiver trabalhista mais previdência, param os dois. Deixa de fazer o impulso de ofício dos dois. Porque, como não pode cobrar o principal, não pode cobrar o acessório. Eu acho difícil que os tribunais superiores adiram a uma tese desta, porque essa vai direto para o artigo 114, inciso 8º. Vamos voltar, mesmo que não apareça na câmera, vamos ler o 114, 8º de novo. Execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195. 195 é a folha de pagamento. Então não está escrito, vírgula, supondo que só tenha contribuição social no processo. Isso é competência material da Justiça do Trabalho, 114 caput, 114 inciso 8º. É melhor a gente reconhecer que foi uma presepada e que o 878 não devia ter sido mexido da forma como mexeu. Mas vamos prosseguir, que ainda tem mais problema nesse impulso de ofício para nós encararmos. O que é a execução? É isso que eu queria mais trabalhar hoje à tarde do que ficar discutindo a Previdência, porque a Previdência se tornou até mais fácil de lidar. Imagine que ponto chegamos. Nós corremos o risco de não ter mais como objeto principal o trabalhador. Porque a gente fala, pelo amor de Deus, tem uma previdência social aí, porque pelo menos dá para impulsionar. Então, a previdência passa a ser prioritária, como se nós fôssemos justiça especializada na contribuição social. Não é irônico o que eu estou dizendo. É que talvez a mudança tenha sido tão profunda a ponto de o crédito trabalhista ter se tornado secundário, mas aí poria em risco a própria existência, a razão de ser na justiça do trabalho. Né? Mas o que eu queria dizer, o que é a execução? A gente, às vezes, tangencia esse assunto e depois esquece dele e volta. E às vezes volta. Para saber, lembram da discussão se o processo de execução tem autonomia, se ele é sincrético? Por que eu quero induzir vocês a esse raciocínio? Porque se execução... Uma vez o Dalazen veio visitar aqui quando era corregedor e escolheu 88 e 89 para vistoriar. E o titular do 88, o Marcos Falva, titular do 89. Chegou lá do jeito que, não sei se vocês sabem, o ministro chegava e queria ver tudo. Aí ele falou, por que as duas varas nasceram no mesmo dia? E a 89 tem 2.000 processos de execução e a 88 tem 6.000 processos de execução. Aí eu falei, nossa, eu não sabia que o Marcos tinha só 2.000 e eu posso comprovar os meus 6.000 e eu adoro execução e eu vou fazer execução. Eu fiquei intrigado e procurei. Na época o PJE não era o que é hoje e o SAP que dominava. Eu conversei com o Marcos. O Marcos disse assim, terminou o conhecimento, o resto é tudo execução. Eu falei, não, aqui no 88 a execução é a partir da citação. Então, aqueles meus... eu acho que eu estou contando a história ao contrário, os números, né? Mas, enfim. Aí eu falei, não, o cálculo de liquidação é acertamento, é o complemento da fase de conhecimento. Aí o ministro acho que não concordou, bom, teve lá uma bagunça. Mas isso deve ter sido 2012. De 6 anos para cá, esse assunto não sai da minha cabeça, porque o PJE continua nos confundindo quanto a isso. Então, eu devolvo a pergunta para vocês. Porque se vocês responderem que a execução é a partir do mandado, o cálculo de liquidação pode ser feito de ofício. Aí, se a execução for o ato expropriatório, nós estamos lá na frente. Parece brincadeira esse assunto, mas já que ficaram mexendo com o DNA, então agora eu brinquei já com vocês. Agora eu vou até as últimas consequências. Execução é execução forçada ou execução é uma prima da fase de conhecimento, assim, proferiu a sentença, o resto é execução. Sabe o que mais eu já apanhei de corregedor também? Acordo. Termina o acordo, 12 parcelas, deixo na gaveta. Ele deve ser considerado um processo de execução ou um processo de conhecimento? Varia um pouco o entendimento, mas alguns consideram que é execução não forçada.
Outros consideram que é uma fase de conhecimento ali meio temperada, né? Porque as 12 parcelas não estão atrasadas, mas também não estão quitadas. Vocês entendem que isso vai dar uma diferença enorme? Porque eu estou falando só do cálculo de liquidação, mas eu poderia fazer umas outras provocações. Procurar endereço. Procurar endereço é o que está por trás desse artigo. Porque nós sabemos procurar endereço. E isso incomoda. Porque vocês sabem como procura endereço no Fórum João Mendes, não sabem? Fica lá. Fala, alguém vem e traz o endereço. Então, 2 anos não bastam para um endereço. Agora, eu estou falando bastante coisa assim, jocosa, mas é indigno, assim, é aviltante a quantidade de pessoas que mentem endereço para a junta comercial. Você está lá se matando na mesa de audiência, o oficial de justiça fez 7 diligências e descobre que não existe aquele número 42 na rua. Não é que ele mudou, já dou de lambuja os que mudam e não avisam. Eu estou dizendo que na origem ele já colocou lá, Rua do Laranjal, número 42, e não existe o número 42. Aí fala, azar do reclamante, ele que vai procurar o número. Isso envolve todos nós, isso é socialmente tolerável. Eu gosto de falar isso porque isso envolve todos os contadores que fizeram isso, a junta que averbou isso, sabe Deus com que conta de luz ou que com conta de água. Isso não choca a sociedade, colocar um endereço falso. E o que a gente faz? Qual é o nosso antídoto? A gente vai atrás. O oficial de justiça vai perguntar para a vizinha, ou vamos atrás do Tribunal Eleitoral, ou vamos atrás do Simba, que ninguém vai, ou vamos atrás do Banco Central, até achar, porque isso é um aviltamento, na verdade. Vamos prosseguir. Isso daí, na verdade, foi contra o judiciário e não contra a parte contrária. Aí vem o cara e fala, não pode mexer. O trabalhador que deve ir atrás e trazer esse endereço. Então, endereço não é execução. É uma proposta. Eu não estou fazendo ato expropriatório. Bom, se eu for espremer, o ato expropriatório é só a praça e leilão, né? Mas aí entra em ação, né? E praça e leilão está tão em desuso, né? Porque se eu for levar isso até o fim, não tem tantos processos com praça e leilão acontecendo. O colega de Minas Gerais que palestrou aqui, ele falou que pretende pôr uma frase dizendo assim, diga o reclamante se concorda que eu marque a praça leilão para o dia 5 de junho, porque eu não posso marcar de ofício, mas eu posso te perguntar se tomado o silêncio como concordância, né? Para falar, não chego a tanto, mas vocês já estão vendo onde nós vamos parar. E se adotar dessa tese de que execução é só praça leilão, ainda dá para perguntar para o fulano se ele concorda com a praça leilão. Mas vamos voltar um pouquinho a fita aí. Cálculo de liquidação é execução. Se você considerar que é execução, tudo é execução, tem que ter a dignidade de falar execução lato sensu, assim eu entendo execução como sendo todos os atos, tanto os expropriatórios quanto não expropriatórios, tanto os de acertamento quanto de não acertamento, portanto paralisa todo o processo. Eu estou imaginando um desembargador paralisando o processo no agravo de petição, ou o juiz da vara dizendo que não vai fazer cálculo, não vai levar adiante. Se bem que, não sei quem que faria essa provocação. Tem que pensar mesmo, quem que seria? O reclamante vai fazer o agravo de petição, dizendo que gostaria que o cálculo fosse mantido, mas aí a gente vai declarar nulidade sem prejuízo. Quem que vai trazer isso à tona? A reclamada vai trazer à tona, dizendo assim, fui encontrada. Não gostei de ter sido encontrada. O juiz fez de ofício a diligência. Gostaria de sumir novamente. O meu direito... E o meu direito de falsificar documentos, como fica, né? O Pedro Paulo Mano certamente tem essa piada pronta, porque toda vez que ele palestra, ele fala assim, pô, só faltava agora ter que cumprir a sentença, né? Do jeito que as coisas estão, vocês nunca viram, ele termina a palestra falando, a reclamada tem o direito de espernear tanto na nossa legislação, que ela chega e fala assim, poxa, agora eu vou ter que cumprir a sentença, era o que me faltava. Então, estou imaginando esse agravo de petição, a reclamada dizendo, eu fui encontrada, era o que me faltava, agora tem que cumprir a sentença. Né? Como que o desembargador vai falar, o juiz não deveria ter localizado o endereço, ou então vai falar, encontrou paciência, mas agora eu vou representar contra o juiz que entendeu que execução é um tempo novo, cheio de som e fúria, né? De você imaginar que vai ter que discutir o direito do desaparecimento da reclamada. Então, pensem na execução. Aí eu vou terminar essa parte do imposto de ofício com uma piada, mas que não é engraçada, porque apanhei de novo por isso. Encontrei uma colega que estava super animada com a reforma e que disse que ia limpar gavetas declarando prescrição intercorrente, que é o nosso próximo assunto. Aí ela falou tanto, defendeu tanto,
e falou que ia mudar a vida dela. Nossa, eu achei até que ela já estava estocando lá os processos, né? Aí eu fiquei meio quieto, meio irrequieto, falei, você vai fazer de ofício? Aí ela, você vai fazer de ofício porque você está falando tanto das duas, da prescrição intercorrente e dessa. Se você vai fazer de ofício, não está colidindo com 878. Aí ela ficou brava, ela falou, não, tem que ver o contexto. Esse artigo é só para a execução forçada. Eu falei, era isso que eu queria ouvir de você, porque se é só para execução forçada, pode declarar a prescrição de ofício. Mas então, o cálculo de liquidação, o endereço, isso e aquilo, podem ser feitos de ofício. Bom, aí ela ficou brava e a história não teve um final feliz. Mas daqui a pouco eu falo da prescrição intercorrente. É que o que eu passei a pensar depois da conversa com ela é que tem muita coisa que a gente faz de ofício, já fazia de ofício antes, e vai continuar a fazer de ofício, independente da minha provocação do que é a execução. Eu trouxe alguns exemplos, eu vou falar em voz alta para a câmera. O CPC tem vários artigos que determinam que seja feito de ofício. Vocês se lembram, nas varas, muito mais ainda. Extravio de autos, a punição do perito que perde o prazo, a punição do advogado que não devolve. Esse material, Marcos, tranquilamente pode colocar no site da EJude para as pessoas que estão assistindo. Não é material, são artigos. Então, o que eu tive a paciência de fazer foi abrir o CPC e sair pegando. São mais de 50 providências que o juiz faz de ofício no CPC. Mas como algumas não se aplicam para nós, eu pensei, litigância de má-fé e as deslealdades processuais em geral, incluindo uma agora nossa, que é essa categoria nova que foi criada no 793. Marcação de audiência em execução e convocar as pessoas em execução, o edital, o extravio de autos, já falei, obrigação de fazer e não fazer. E agora? A gente não tem essa expertise. Esses assuntos são todos do Código de Processo Civil. A gente tem que fazer de ofício, com ato expropriatório ou não. Então, esse 878, me desculpem, mas ele já nasceu sofrível, ele está esvaziado, e a tendência, eu acho, agora falando sério, a tendência é que ele fique inoperante, porque ele faz parte daquele rol de dispositivos que tenta alterar a realidade. Aquela piada que fala, ele veio e diz assim, revoga-se a lei da gravidade. Pode falar. Porque ao falar assim, o juiz não pode mexer no processo, ele ignora o processo, ignora a realidade, ignora o ramo processual em questão, que é o trabalhista, ignora 50 artigos do CPC, colide com 114, inciso 8º, já estou me repetindo, cria essa celeuma de você poder cobrar a previdência sem cobrar o principal, e ele não sabe o que é execução. Ele não tem um conteúdo jurídico ou doutrinário para definir execução. Aliás, não tem moral para definir execução. Mas então, se eu vou definir execução, é o juiz ou é o doutrinador que vai definir a execução, ele devolve o problema para estaca zero. Então, não tem muita coisa lá que possa sobrar de um artigo que veio solto, dizendo o juiz não pode impulsionar. E tem mais uma questão que já foi chamada a atenção no verbo promover, que é o verbo que foi utilizado, né? Promovida a execução de ofício pelo juiz. Algumas pessoas já enxergaram também a possibilidade de promover ser o primeiro impulso. Aí o trabalhador promove e o juiz navega, prossegue. E mais, há autores que sustentam que a promoção é lá no primeiro dia da fase de conhecimento. Sabe por que eles estão certos também? Se o processo de execução não tem autonomia, o pontapé inicial é lá atrás. Então, ou seja, corre o risco de termos perdido meia hora discutindo esse assunto. Então, lembra do promover também. Bom, parece irônica, né? A palestra fica irônica, mas ela é proporcional ao tamanho do agravo, né? Vem uma bomba dessa, a gente tem que discorrer. Estou muito honrado que tem muita gente em pé, mas tem bastante cadeira aqui, então aproveita. Vai, aproveita quando eu mudo de assunto. Vem. Agora a desconsideração da pessoa jurídica. Eu pego água também aqui. Bom, a desconsideração da pessoa jurídica é outra novela, porque
ela vem com a roupagem de segurança das relações jurídicas, isso nos impressiona. Muitas pessoas na plateia são favoráveis ao incidente de desconsideração da pessoa jurídica, porque representa mais segurança e deve dar mais seriedade. Mas não é nada disso. Isso esconde uma grande armadilha ali por trás. É parecido com não deixar o juiz impulsionar o processo. No programa Roda Viva, o deputado Robson Marinho foi perguntado sobre isso, e ele se saiu com uma frase constrangedora que eu ponho em vários escritos, dizendo assim: é para impedir que o empresário seja proibido de comprar um sorvete na praia, porque o cartão de crédito foi bloqueado, sem que ele soubesse que a desconsideração da pessoa jurídica tinha sido feita pelas dívidas trabalhistas da empresa dele. Ele foi falar de sorvete na praia, no auge da discussão da reforma trabalhista. É constrangedor o nível da discussão sobre um instituto jurídico. Bom, mas aí começam os nossos problemas. O CPC tinha feito essa novidade em 2015 e houve uma dúvida sobre a aplicação. A instrução normativa 39 diz que é aplicável, mas aí no finzinho ela falava, salvo se o juiz impulsionar de ofício. Então acabou que a instrução 39 não deixou tão aberto assim, ou tão encerrado o assunto, porque ele era aplicável, mas o juiz podia contornar. Eu até brinquei assim lá na 88, eu falava assim, eu vou colocar um cartaz aqui, não peça a desconsideração da pessoa jurídica, porque se pedir tem que fazer um incidente, porque do jeito que a instrução tinha ficado. Bom, ocorre que antes de prosseguir e mostrar para vocês os furos na gramática, na redação, nós temos que parar para pensar um assunto que já falei aqui nessa sala no ano passado, mas quem por acaso não estava, preste atenção no seguinte. 2 assuntos, um jurídico e um não jurídico. O não jurídico diz respeito à reflexão que a gente tem que fazer sobre o país que nós amamos, o país confuso que nós amamos, que não tem pessoa jurídica séria. Não dá para a gente comparar o acórdão dos Estados Unidos que separou lá no século XIX. Isso daí é muito bonito de ser estudado, mas, por favor, não me tomem a mal. Façam a sua reflexão se o padeiro separa as contas. O padeiro, eu estou imaginando que é o dono da padaria. Foi um mau exemplo. O padeiro, em geral, não é o dono da padaria. Mas se o dono da padaria separa rigidamente as contas dele com relação às contas da empresa. Parem para pensar se o proprietário da papelaria, do restaurante, da escola não usa um carro em nome da empresa e vice-versa. A promiscuidade, a miscelânea é imensa, é total. Isso não é necessariamente um mal, isso acontece em muitos países. Isso para nós tem fins tributários, tem um monte de jogada, coloca o aluguel aqui, aluguel ali. O que é inadmissível, o que é um escárnio, é que isso possa ser feito na alegria e não possa ser feito na hora que as contas chegam. Eu estou bem à vontade para falar sobre isso, porque é a minha principal reflexão no doutorado, que se chama responsabilidade patrimonial, tem na circulante. E eu falo, a gente tem que admitir que a nossa pessoa jurídica é de baixa densidade. É uma expressão elegante que eu encontrei para falar pessoas jurídicas esculhambadas ou pessoas jurídicas confusas que nós temos. Nós temos milhares, milhões e milhões e milhões de pessoas jurídicas que navegam. Aliás, vocês sabem, assim, tem 4 pessoas jurídicas no mesmo endereço, 5 pessoas jurídicas, não deu certo essa, abre outro CNPJ e vai. E o CNPJ tem nome da mãe, CNPJ tem nome do pai, CNPJ tem nome do irmão. E a padaria, e vai. Na hora do processo de trabalho tem que ter incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Então, isso já me incomoda na origem, se a gente pensar, que eu falei que era um assunto não jurídico, só para reflexão. Mas tem um assunto jurídico mais profundo que os trabalhistas, curiosamente ou ironicamente, ignoram, que são os estudos do direito comercial, que eu tenho propagandeado sem autorização, porque nós não somos do direito comercial, que separa os credores negociais dos credores não negociais. Isso já foi falado várias vezes aqui no tribunal, a doutora Bianca tem artigos sobre isso, tem bastante gente estudando isso. Essa desconsideração ela é séria para um banco, porque o banco pode exigir garantias. Então não faz sentido que ele invada o patrimônio do sócio ignorando aval, ignorando fiança, ignorando todo o acervo, a hipoteca, o que for. Um credor negocial, compreendem a expressão? Ele tinha condições de negociar.
Então ele chega e fala, eu vou te dar empréstimo, mas eu exijo isso. Na hora da execução, aquilo tem que ser voltar. E não direto para o patrimônio do sócio, sem prévio aviso. Faz todo sentido. Homenageia a história, homenageia o Fran Martins, homenageia o Limões de França, homenageia a jurisprudência dos Estados Unidos. Agora, qual a garantia do trabalhador de receber o salário? Existe alguma possibilidade do trabalhador chegar e falar, eu aceito o emprego desde que você me dê garantias? Isso é a senha para o desemprego, né? Qual a garantia? Agora, falando sério. Qual a garantia de que ele vai receber salário? A única garantia é o patrimônio do sócio. E a gente vem e compara as duas situações, o negocial e o não negocial. Negocial é bastante comum. Eu pego o banco, porque ele é o exemplo, as pessoas adoram demonizar os bancos, eles são ricos e famosos. Mas existem vários exemplos. Você pode encontrar até na locação esse exemplo, nas relações civis, nas relações comerciais em geral. Agora, o não negocial é muito raro. Os trabalhadores fazem parte de um raro grupo que não tem condição de falar Se a empresa falar assim, eu não sei nem se eu vou te pagar o salário, tá bom, eu aceito mesmo assim. Então, é o não negocial. A doutrina inclui no não negocial o Estado em relação aos tributos. Porque quando vai instalar, ninguém pergunta assim, você vai construir, que garantia você tem que vai pagar o IPTU? O prefeito não tem essa pergunta. Então, na hora que o IPTU atrasar, o prefeito, dando um exemplo bobo, o prefeito vai na empresa e ou nos sócios. E aí a doutrina dá exemplo também de alimentos, mas aí seria um exemplo mais sofisticado, porque teria que ser alimentos pagos por pessoa jurídica. Mas vamos voltar para nós. Então, para mim, isso é geneticamente incompatível, eu ainda não me conformei com esse dispositivo, e na 88 eu ainda resisto. Mas nós todos aqui somos responsáveis e disciplinados. Provavelmente eu vou perder essa batalha, porque todo mundo se impressionou muito com esse dispositivo e todo mundo está autuando em apartado com todas as dores que isso representa. Suspender um prazo de audiência numa vara com 2 anos de audiência e chega lá e adia por causa da desconsideração. Então imagine as consequências disso. Mas voltando ao gancho da Previdência Social, o Código Tributário Nacional não prevê a desconsideração da pessoa jurídica por um detalhe. O 134 do CTN diz que o sócio é solidário. Então, se é solidário, não tem o modus operandi lá, suspende, vai para o subsidiário. Ele é solidário. Aí eu deixo com vocês esse problema. Se ele é solidário para a Previdência, não tem desconsideração jurídica para a Previdência, tem desconsideração jurídica, mas é o fim da picada, Porque vocês viram agora há pouco, você pode impulsionar de ofício da Previdência e não pode impulsionar do ofício do juiz. Você tem que fazer o incidente para o trabalhador, mas não fazer o incidente para a Previdência. Então você vai na conta do sócio só para pegar o quinhão da Previdência e deixa os outros R$100.000 lá e volta. E fala, se o trabalhador... Não sei se a gente vai conseguir sobreviver a isso. Assim, tem limite a forçação de barra. O 134... E a Previdência sabe disso e já vem pedindo isso. Ela não quer fazer desconsideração, mas eu também, se fosse o procurador, não ia querer fazer desconsideração. Aí, volto para aquele professor que eu falei. Então, a gente vai aplicar o CTN só se for matéria exclusivamente previdenciária, mas não é isso que está escrito. E é solidário ainda por cima. Por que esse artigo existe numa lei complementar e ninguém jamais o atacou? Ou jamais atacou a moral dele ou sugeriu desconsideração? Porque é credor não negocial. As cadeiras sabem disso. Mas para nós, em geral, a gente já tem a síndrome de vira-lata. A gente já se considera uma área menor, com menos doutrina, com menos dogmatismo. Aí vem a norma, a gente fala, ok, nós vamos fazer o incidente da desconsideração, porque agora é lei, e como lei a gente tem que respeitar. Nós nascemos assim, somos criados assim. Mas essas leis, elas chegam a um extremo de ignorar a realidade, e nesse caso, de conseguir fazer uma bifurcação que não tem o que cortar. De falar, vocês já estavam achando engraçado impulsionar de ofício metade do processo e não a outra metade, agora existe meia desconsideração da pessoa jurídica, e colocar o sócio no polo passivo, porque as corregedorias exigem, e que consignem, colocar o sócio no polo passivo só para responder por uma parte. O 135, depois, se quiserem ler, porque envolve assuntos mais delicados, como os mandatários, o 134 envolvia o próprio sócio, mas podemos prosseguir com os dirigentes, com os
diretores, os mandatários, né? Existem muitos fóruns sendo feitos, né? Existem muitas discussões. Essa discussão que eu trago aqui não é num fórum trabalhista, num fórum quando foi feito o novo Código de Processo Civil. É um fórum ligado ao STJ. Então, o TRF2, num encontro, fez um enunciado 6 expressamente, sem meias palavras, dizendo a hipótese do 135 não é de desconsideração da pessoa jurídica, porque solidário é solidário. Não tem incidente de solidariedade. Você já nasce devedor. Então, quem quiser reforçar o argumento, o TRF2 possui, eles chamam de enunciado 6, mas não é enunciado de súmula. É enunciado feito naquelas jornadas prévias, quando o CPC estava na vacatio legis. Então, muitos falam enunciado 6 do Fórum Permanente de Execução, ou enunciado 6 apenas. Bom, e para terminar, a prescrição intercorrente. Essa, então, nem se fale, a confusão que ela vai gerar. Tenho mais uns minutos para falar da prescrição intercorrente. Bom, quase tudo que foi falado hoje impacta na prescrição intercorrente, porque se você adotou a tese de que execução era só execução de ato expropriatório, então você não pode acusar o reclamante de inércia se você também é inerte. Aliás, isso vai dar... Eu gostaria de ter uma câmera em todos os gabinetes, a confusão que isso vai dar, a contradição ambulante que os juízes vão virar. Nós já somos contradições ambulantes. Mas agora, o quanto isso vai escancarar? Você acusar o trabalhador da inércia do cartório, da inércia da secretaria. E vai ter, vocês duvidam que não? Fala, sabe aquele processo que a gente perdeu? Então, prescrição intercorrente. Agora que eu achei prescrição intercorrente para ele. Bom, vamos por partes. A minha grande pergunta, minha súplica para que vocês levem e saibam responder ou assim, se posicionar é o que é a inércia da parte. Eu tenho firme convicção de dizer que tem que ser uma providência de incumbência exclusiva da parte. Se eu estou dizendo que o cálculo de liquidação é um acertamento, aliás, eu não sou só eu, porque o 879 continua com aquele verbo com sujeito oculto lá, né? Elaborada a conta. O Francisco Antônio falava, a entidade que elaborou a conta, vírgula, abre o prazo para fulano e beltrano. Ou não abre, ou dá um jeito. Mas lá está elaborada a conta, a reforma não mudou isso. O que comprova também que a pessoa não tinha o domínio do sistema, porque se era para fazer a prescrição intercorrente, ela tinha que dizer, o reclamante tem que elaborar a conta, sob pena de tomar a prescrição intercorrente. Não, elaborada a conta por qualquer entidade, ou pela parte, ou pelo juiz. Lá no 88 eu me gabo, eu inaugurei em 88 em 2006. Por volta de 2008 eu introduzi um sistema muito simples, acho que até sugestão sua, de pedir para a reclamada calcular primeiro. Isso resolve tanta coisa, não queiram saber, porque desanuvia muitas tensões e depois, com o passar do tempo, as empresas percebem que a comarca é grande, mas em várias comarcas isso também é possível. Não adianta blefar, falar, já que eu vou elaborar a conta, vou elaborar uma bem pequenininha, uma de mentirinha. Isso vai dar uma confusão enorme. Então, elabora a conta na medida mais próxima possível da realidade. Há um alto índice de trabalhadores que não vão contestar, porque às vezes não compensa a pequena diferença, e os que vão contestar já estão com dinheiro no bolso. E vão contestar só, como dizem o advogado amigo, o plus a mais. Só vai discutir ali o plus a mais. É que o advogado chegou e falou assim, mas eu quero discutir o plus a mais. Então vamos discutir o plus a mais, mas com o dinheiro no bolso. Aquela discussão de juros do banco com os juros trabalhistas desanuvia também, porque o plus a mais em geral é baratinho. E não tá, nenhum local está proibido isso. É que tem que ser feito com contraditório, ou ser feito com clareza, né? Não pode mudar a regra no meio e assim por diante. Então, continua lá elaborada a conta por qualquer entidade. Isso reforça aquela minha tese de agora há pouco, de que não é tão claro assim que a liquidação seja execução. Mas o que é a providência exclusiva da parte? O endereço é exclusivo da parte? Nós passamos tantos anos fazendo convênio, meios eletrônicos. Muitos desses documentos, as partes não têm acesso. Muitos, acho que a totalidade, né? Talvez ela tenha acesso se ela for nos cartórios extrajudiciais que pegar o endereço falso, né? Vai na junta comercial pegar o falso. Aí você fala, não, é exclusivo da parte.
Por quê? Desconhece até o conceito de prescrição, que está achando que prescrição é sinônimo de processo que ficou parado. Tem bastante coisa para falar sobre isso. Olha, o Brasil adota um sistema, quer dizer, nosso sistema do Código Civil de 16, que é o mesmo sistema das ordenações filipinas, manuelinas e afoncinas, de que o processo andando, na verdade, cada ata do processo está fazendo uma nova interrupção. Nosso sistema é sistema de interrupções sucessivas, é assim mesmo que funciona. Isso tem com clareza em alguns códigos. Por isso, no nosso código não está tão claro, mas tem um artigo suficientemente importante. Ele fala, interrompe a prescrição que recomeça a correr do último ato. O último ato, algumas pessoas mal interpretaram que o último ato era a sentença ou era o trânsito em julgado. Não, o último ato é o mais recente. Porque o processo, na verdade, o processo não tem fim, nós sabemos disso. Mas é o mais recente. Então, toda vez que tem um ato, ele vai reinterrompendo. Sistema das interrupções sucessivas. Agora, nós nunca tivemos a prescrição intercorrente escancarada desta maneira. Tem a divergência das duas súmulas, não sei se vocês sabem, mas as duas súmulas, que são sempre citadas, o Supremo Tribunal Federal de um lado e o TST do outro, né? A 327 e a 114. Elas tinham uma gênese, mas que se perdeu nos anos 50. As duas são dos anos 60. A gênese, eu já tentei localizar esses acordos com a ajuda dos funcionários dessas casas, mas é muito difícil, porque são acordos em facsímile, lá datilografado dos anos 50. Eles diziam assim, é a época que o Supremo apreciava a lei ordinária. O Supremo disse, cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho, vírgula, supondo que a prestação, que a providência seja exclusiva da parte. Faltou essa vírgula na súmula, né? Ele está nos devendo isso há 50 anos. E o TST, não cabe prescrição intercorrente no processo do trabalho, vírgula, supondo que a providência seja concorrente. Resolveria 50 anos de discussão, florestas não teriam sido derrubadas, porque onde a gente vai tem essa discussão. A discussão abaixou a poeira, tem alguma pessoa levantou isso quando o CPC voltou ao assunto. A lei de execução fiscal tem um artigo interessante, que às vezes a gente vai precisar dele, porque ele tem o modus operandi, né? O artigo 40 da lei de execução fiscal fala avisa, suspende por um ano, avisa. Mas eu não estou tão preocupado em ir para a execução fiscal quanto eu estou preocupado que a gente saiba o que é a providência da parte. Limpar a gaveta com prescrição intercorrente é infame. A gente não pode inventar, nem em homenagem às metas do CNJ, Deus nos livre, mas há pessoas que fazem isso. Preocupadas e falam, não, está 2 anos parado, a prescrição intercorrente se opera. Bom, a minuta do TST que circula, a minuta da instrução normativa de direito intertemporal, que uma comissão de 9 ministros encaminhou para a presidência do TST para virar talvez uma instrução normativa. Lá no meio, se for aprovada intacto, lá no meio consta um dispositivo dizendo que esse artigo não retroage, porque nunca houve previsão expressa em lei trabalhista, então tem que ser uma negligência da parte que nasceu depois de 11 de novembro de 2017. Então a colega que limpou a gaveta já começou mal, porque ela... que é aquela que mandou pegar 2015, já se empolgou demais, né? Então, uma providência que foi determinada a partir de 11/11. Aí o TST acerta em cheio, mas por uma questão de profunda erudição. Isso aparece escondido lá no Pontes de Miranda, no tratado de 60 volumes do Pontes de Miranda, volume 6, que é o volume da prescrição, que é o volume dos direitos que sofrem lá mutilações, como ele fala, direitos mutilados. Ele fala, se nunca houve previsão em lei, a prescrição nasceu ali daquele jeito, ela só pode valer para os fatos jurígenos, para os fatos que existirem depois. Por que confunde a nossa cabeça? Porque a gente há décadas ouve falar da prescrição intercorrente, mas não na lei. Na lei trabalhista, ou por súmula, ou por construção feita a partir da lei de execução fiscal, ou por construção feita a partir de uma frase no CPC, que fala prescrição superveniente, e a prescrição que aparece escondida no 884. Nosso 884 da CLT, que fala que nos embargos pode arguir prescrição.
Aí as pessoas falam, bom, só pode ser prescrição superveniente, porque é prescrição nos embargos. Os autores antigos ficavam muito tranquilos a esse respeito, porque eles lembravam que era a CLT da época que nós éramos membros do Poder Executivo. Então é a prescrição do direito administrativo. A gente não é informado disso e fica lá e ainda paga o mico de defender a tese de que a prescrição é intercorrente. O 884, parágrafo 1º, deve ser o parágrafo 2º, quando ele fala da prescrição como matéria de embargos, ele estava ainda pensando no Poder Executivo, é a prescrição da matéria administrativa. Só isso para explicar, porque aparece um alienígena lá no meio, nas trevas aparece uma prescrição intercorrente lá. Não está escrito intercorrente, é a prescrição. O CPC pode falar isso, mas em outro contexto. Então nós nunca tivemos essa prescrição intercorrente desta maneira, prescrição intercorrente. Aliás, o nome nem é intercorrente. Ponce de Miranda gasta umas 30 páginas para dizer que deveria ser intracorrente, porque você tem que sustentar que é dentro do processo e não entre dois processos. Porque se você falar intercorrente, você está alimentando a tese da autonomia do processo de execução. Não tem nada fácil na vida, né? Mas não precisa gastar vernáculo de falar intercorrente, espumar a boca, que pega mal também. Você só pode falar assim, majoritariamente denominada intercorrente, ou curva a expressão mais popular. Mas eu deixo o intracorrente para alguns momentos, né? Se você está no ambiente acadêmico, alguém te olhar torto, assim, intracorrente, que correu dentro do mesmo processo, e aproveito para, na ocasião, você acaba assumindo a natureza não autônoma do processo de execução. O Estevão Mallet, por exemplo, nos escritos dele de prescrição, ele fala assim, é melhor admitir que não exista a intracorrente, e quando falou intercorrente, quis dizer a prescrição da pretensão executiva, como se fosse um outro processo, a pretensão de executar, diferente da da pretensão do conhecimento, da pretensão original lá. Aí daria para a gente conviver até um pouco de paz. Se fossem dois processos separados, o fulano ganhou a sentença e optou por não executar. Mas não é esse o cenário. Não existe esse cenário, nem no cível existe. Já existiu, mas nem no cível existe. Aí nós chamaríamos corretamente, que é a expressão que o professor dá, prescrição da pretensão executiva. Aí nós fizemos, então, uma grande miscelânea, juntamos tudo, chamamos de intercorrente, embora seja o mesmo processo, limpamos gavetas, retroagimos e aproveitamos para culpar o trabalhador, ou o credor, no caso, né, por todas as paralisações que houver no andamento do processo. Então, não podemos fazer mau uso, né, temos que deixar para... Eu não revelei ainda qual é o caso, então, que seria... Porque daqui a pouco a gente vai espremer tanto que não vai ter exemplo, né? Já lhes ocorreram isso, ó. Endereço, eu votei favoravelmente a que o juiz pode concorrer. Cálculo de liquidação, dei de barato que a entidade pode fazer lá no elaborada a conta, né? O processo vai andando, os 50 artigos do CPC, o juiz vai dar um jeito, vai ter que fazer. Aí, marcar praça e leilão. Bom, marcar praça e leilão, alguém pode falar que o trabalhador que tem que pedir, mas é o juiz que marca, né? Fala, marca praça e leilão, daqui a 2 anos eu marco. Mas é o juiz que marca, então até aí não teve essa inércia da parte, né? Bom, a doutrina civil, né, o processo civil, trabalha com exemplos relacionados com artigos de liquidação. Esse é o exemplo mais usado. Se você abrir hoje o Vicente Greco, se você abrir o Dinamarco, eles sempre falam dos artigos de liquidação, que a gente usa muito raramente, mas o artigo é um exemplo perfeito de que não tem chance nenhuma do juiz concorrer. Para quem não se lembra, o artigo de liquidação decorre daquelas sentenças de mérito que não concluíram a análise. Elas falam, você tem direito, você foi lesado, houve uma invasão ao seu terreno, houve um prejuízo ao seu gado, um prejuízo à sua lavoura, mas eu não consigo quantificar agora. Para não atrasar a entrega da prestação jurisdicional e marcar uma perícia, eu encerro o julgamento aqui e remeto para a execução a quantificação do prejuízo. Eu achei que esse assunto nunca mais fosse bater a nossa porta. Já ouvi falar de 1 ou 2 regionais que fazem isso por usos e costumes com horas extras. Acho bem temerário, porque horas extras, sinceramente, ou você fala do cartão de ponto ou arbitra. Não falar assim, peço que na execução venham à tona documentos, isso daí... Bom,
Mas começou a surgir, Antero, com o dano moral de doença ocupacional tratável. Óbito não, amputação talvez não, mas eu vi uns casos no Brasil, não só no Regional 2, de dificuldade de quantificar, porque a pessoa está em tratamento, está em fisioterapia da tendinite. Aí o juiz diz, eu confirmo que houve, confirmo o nexo causal, confirmo a lesão, mas não vou quantificar, porque já há uma diferença entre a rescisão, a distribuição da ação e a sentença. Então, deixo de arbitrar. Bom, eu ainda provavelmente arbitraria, como preocupado que sou com a execução, mas começo a ver artigos de liquidação em danos morais. Os de saúde, os de xingamento, que gerou repercussão, não o xingamento em si, mas aqueles que geram a difamação e a perda de emprego, mas também a perda de oportunidades, a perda de clientes, e o contrário, né, que tem os trabalhadores que foram condenados por fazer blog de difamação da empresa, ou blog especializado em revelar a fórmula da empresa. O juiz diz assim, essa quantificação é tão complexa que eu remeto para artigos de liquidação. Bom, esses exemplos não são para espalhar o pânico, porque eles são muito raros, muito difíceis, mas são para demonstrar que pode acontecer uma situação que o trabalhador fala, não, eu não vou liquidar, ou não fala nada, né? Mas não tem chance nenhuma de alguém concorrer com ele, porque ele precisa manejar provas, e vocês sabem que pode dar zero, né? Pode, nos artigos de liquidação, ser julgado negativo ou zero, não tem garantia de que ele vai receber. Ele pode ainda perder, não deduzir os artigos de liquidação, como a expressão usada, né? Então, aí nós teríamos uma prescrição intercorrente perfeita e acabada. Dado o prazo, ele desaparece ou faz corpo mole e assim por diante. E algum outro exemplo, assim, mas não tão raro, os juros sobre juros, a diferença entre o trabalhista e o banco. O juiz encerra a execução e fala, dou por satisfeito, entrego o alvará. O CPC chama isso de sentença. Pode ter uma linha que no CPC fala, o juiz encerra a execução por sentença. E é comum, muito comum no nosso regional, mais ainda, a parte reaparecer dizendo, olha, demorou 2 anos para eu sacar, então a curva da correção trabalhista foi mais alta, do Banco do Brasil mais baixa, eu quero essa diferença. Iniciativa exclusiva da parte. Essa não tem chance de você falar, o juiz fala, você não quer mais alguma coisa? Sim, eu quero impulsionar mais alguma coisa aqui. É como se fosse começar uma nova execução. Na verdade, é uma nova execução. Então, esse não é um exemplo tão raro. Aí eu tenho bastante tranquilidade para dizer assim, passados 2 anos, o cara pede o desarquivamento para pedir isso, o artigo 11 se aplica nesse caso, sem drama, porque nós estamos falando de uma outra execução, embora seja no mesmo pacote ou no mesmo processo. Essa prescrição pode ser declarada de ofício, já que era para maldade, né? Então aí pode de ofício, né? Foi falada expressamente. Mas a gente tem que ter cuidado com qual é a providência que você tem que ter encontrado. Alguns colegas, antes da palestra, essa palestra ia ser dia 23 de maio, aí foi adiada para o 30, aí foi adiada para hoje, que é 13 de junho. Mas alguns colegas, sabendo da palestra, me comentaram uma inquietação, eu não sei o quanto eles estão corretos, mas vamos lá. Todas as corregedorias, em todos os 24 regionais, ficam muito incomodadas se o processo tiver parado 2 anos. Você vai passar por uma correção anual com processo parado há 2 anos e o corregedor não vai falar nada? Todos os corregedores, ou nas atas, e com o PJE, com e-gestão, vão falar, seu processo está sem despacho há 2 anos. Desarquiva o processo e dá um despacho. Entenderam o que vai acontecer? Pode ser que esse artigo, à luz das metas do CNJ, à luz do cotidiano, ele seja letra morta sem a gente saber. Porque que despacho que vai fazer? Só se você falar assim, deixo mais 6 meses no arquivo e volte para o arquivo. Não sei se o corregedor também não vai se sentir ofendido, porque... Não, eu estou dividindo com vocês a angústia desses juízes que falaram assim, se eu fizer um despacho dizendo, ou peço um ofício para nova tentativa, tento o Bacen pela 3ª vez, é o que a gente faz no dia a dia, estou dando exemplos, se por acaso foi surpresa, é o cotidiano. Espeço o Bacen pela 3ª vez, mando a geladeira para a praça pela 2ª vez.
E isso tem o condão de interromper a prescrição intercorrente. Eu duvido que haja uma corregedoria que, ao vasculhar, se preocupe tanto com a pauta, como às vezes acontece, uma sobrevalorização da pauta e uma menor valorização da execução. E deixa o processo 3 anos lá, não tem problema. Isso tem problema. O arquivo provisório é problemático. Para ser arquivo definitivo é difícil. Então, os colegas de vários aspectos falaram assim, mas eu tenho que despachar de 90 em 90 dias, tem regional que obriga de 90 em 90, tem regional de 60 em 60, tem regional que tem que prestar contas, tem isso, tem aquilo. Como que vai ficar os 2 anos parados? Vai ser para uma situação teratológica, talvez, ou aquele que esqueceu. Agora, aquele que perdeu, não sei se... Bom, também perde no PJE, né? Eu ia falar que não dá para perder no PJE, mas dá sim. Então, aquele que perdeu, ou aquele que o corregedor não viu, porque a gente também tem que ter um pé na realidade. Quando esse artigo vem, ele veio, se era para pirraçar, para provocar, ele veio com uns 30 anos de atraso. Porque a 13ª Junta de Conciliação e Julgamento, quando eu tomei posse como funcionário, tinha um monte de processo com 10 anos, com 15 anos, com 8 anos, uns precatórios dos anos 60. Ali dava para ter um laboratório bom disso daí. Caso que a gente pedia, pelo amor de Deus, para o reclamante pegar o dinheiro, ele não ia. Não sei se você vai encontrar muito material para essa prescrição intercorrente hoje, mas esse é só um comentário final. Paradoxalmente, vindo das corregedorias, vindo da atividade censória que os juízes sofrem. Eles sofrem a atividade dos advogados e das partes, mas sofrem a atividade também interna. Então, vai ser muito difícil encontrar essa situação normalmente, né? Aí, comarcas com problemas não faltam. Bom, eu já falei também o ano passado, num encontro aqui, da minha preocupação em passar essas informações da melhor maneira possível e manter sempre em contato. Então, eu convido vocês a conhecerem o que eu chamo de blog, mas não é blog porque está dentro do Instagram e do Facebook, com o nome de Professor Homero. Essa semana estou particularmente preocupado com o e-social. Algumas pessoas estão acompanhando porque ninguém tem a noção do tamanho da encrenca sobre a qual nós estamos sentados, que se chama e-social, que estreia oficialmente em julho para as empresas de grande porte. Já estreou para as empresas de grande porte, estreia para as outras empresas em julho e para a administração em janeiro de 2019. É um universo paralelo, cheio de defeitos. Os empregados domésticos, os empregadores domésticos já sofreram isso em 2015, 2016, mas numa escala infinitesimamente menor, porque vem aí uma complexidade muito grande de colocar lá todo o PPRA, todo laudo, todo EPI, toda a folha de pagamento e o mínimo descuido gerar graves autuações e graves consequências. Então, esse é um assunto que precisa ser mais discutido e às vezes não é por falta de espaço nas revistas ou por falta de espaço nos congressos. Então, eu gosto de colocar lá, pelo menos, para movimentar esses assuntos. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima. Passo a palavra para o Antero. Oi? Tá bom. Então, vou falar de pé também. Bom, vocês vão achar que eu tenho bola de cristal quando eu disse que a palestra ia ser maravilhosa, mas não precisa, né? Quando é o Homero, a gente sabe que vai ser maravilhosa. Eu tenho certeza que cada um dos 4 temas ensejaria uma aula específica de 2 horas. Eu estou aqui com 15 perguntas anotadas para fazer, mas não vou fazer nenhuma por enquanto. Eu, inicialmente, passo a palavra a vocês, para que, se quiserem fazer alguma pergunta ao professor Homero, a gente possa resolver. Pode fazer sua pergunta para a gente agilizar. Você não adotou uma abordagem em relação às convenções da OIT? Tem bastante coisa para falar das convenções da OIT, mas... Não, mas é que eu queria... Vamos dizer assim, a premissa da nossa tarde era como a gente encarar esses dispositivos, sendo eles válidos. Se quiser declarar inconstitucionalidade ou colisão com tratados internacionais, aí eles morrem e a gente volta ao sistema anterior. Eu tenho preocupação de a gente não fazer isso indiscriminadamente e ser considerado
está fugindo, que está driblando. Então, é uma forma de lidar com esses artigos, supondo que a constitucionalidade deles seja válida. Segundo item, aproveitando a pergunta do colega, supondo que o direito intertemporal seja considerado que isso se aplica aos processos em andamento. Isso não foi ainda esclarecido, eu, aliás, gostaria de compartilhar, eu vou dar um jeito de compartilhar. Eu estou quase convencido de que não se aplica nenhum processo em andamento. Isso daria uma consequência grande, só para os processos distribuídos a partir de 11/11. A minha convicção vem do Dinamarco, numa passagem, já advirto para quem por acaso tiver o Instituições, ele tem uma passagem perfeita em que ele diz que não pode aplicar as regras para a lei nova quando houve alteração das regras do jogo. E ele identifica como a alteração da regra do jogo deve ser aferida. E ele dá 6 exemplos, dos quais 2 são perfeitos para nós. Tornar particularmente difícil a obtenção do bem da vida em relação ao que era prometido antes, está escrito desse jeito, e eu ponho entre aspas no artigo. Ou alterar o contraditório e a ampla defesa em relação ao que era antes. O TST está na iminência dessa declaração, e isso seria uma outra chacoalhada. Mas voltando à sua pergunta, ainda assim nós vamos ter que enfrentar, mesmo que seja para o processo distribuído a partir de 13/11. Então eu aproveitei a pergunta para dizer que é supondo o status quo, supondo que tudo passou, que o Supremo Tribunal Federal não deu nenhuma decisão contrária, que as despesas processuais não tenham mudado, que nenhum governante eleito em 2018 propõe a reforma em 2019. Fiz isso, portanto, como nós devemos fazer, como juristas que somos, porque temos uma carga sociológica pesada por trás disso. Mais alguém? Diga. Impulso de ofício, a pergunta da colega. Sim, o impulso de ofício, ela falou, eu ironizei muito que o impulso de ofício vai ter que continuar com a contribuição social. E falei que tem outros 50 artigos no CPC espalhados. Mas tem impulso de ofício para multas, impulso de ofício para despesas processuais em geral. Eles vão ficar no mesmo barco. Você não vai cobrar custas? Vai falar, não, mas daqui a pouco alguém vai sustentar isso. Vai falar assim, as custas eu vou ficar inerte esperando a União cobrar? Uai, mas você é a União, né? Fica difícil sustentar. Toda vez que a gente começa a fragmentar muito, tem alguma coisa errada. A gente sabe disso na vida, né? Quando começa a ficar muito artificial, tem alguma coisa errada na premissa, na concepção, né? Então ela está certa. O impulso de ofício vai acontecer para vários outros itens conhecidos no processo do trabalho. E o perito, o honorário pericial? Lá no 878, acho que está escrito parte, não está? Se a parte. Isso, o Francisco Antônio, ele era danado, viu? Vocês se perdeu a literatura do Francisco Antônio, mas ele punha vários dedos em feridas lá. Ele falava assim, perito não é parte, o juiz tem que cobrar, porque é despesa processual. E o arrematante? O arrematante para vários assuntos, para tanto, sei lá, uma emissão na posse, quanto para estornar o valor, o que for. Você vai falar, não, o arrematante que se vire, ou a despesa do edital, eu queria lembrar, também está lá. Nossa, quer dizer, não mudou nada, se a gente for ver assim. Mas está vendo, ó, são problemas dos anos 70, que sofreram algum abalo lá nos anos 70, alguma lei, uma belezura lá que quiseram fazer, não sei o quê, não deu certo. Aí a doutrina falou, não vai dar certo, porque o perito não é parte, não sei o quê. O que a gente faz? Isso é um capital muito grande que nós temos, de caminhar com base nesses ensinamentos, nesses problemas que já houve. Eu citei aqui CCP, citei vários assuntos que permitem a gente formar uma concepção. Nós não estamos inventando, senão a gente vai se sentir sempre os piores, no azar que eu estou adjudicando bem nessa época, sem reverenciar as pessoas que estavam em 39, em 73, em 88. Quem se formou, eu sempre brinco, colou grau na Faculdade de Direito em 88 ou em 87, colou grau em 72 e vai para o processo civil. Mas ela está certa, tem vários assuntos ainda que vão continuar de ofício. Só para dizer, eu colei grau em janeiro de 89. Ou seja, mudou tudo. Mais alguém? Gente, como eu falei, eu tenho umas 15, não é brincadeira, mas claro,
Eu trabalho muito na questão da contribuição previdenciária com fato gerador. Não tem pagamento, não tem fato gerador, eu não posso executar o tributo. Mas, e uma série de outras coisas. Mas uma coisa que me chamou muita atenção na fala do nosso professor Homero foi no sentido de que na execução, a prescrição, a ordem ao exequente tem que ser a uma matéria que seja competência exclusiva dele, exequente. Nem parte, porque a lei fala exequente. E eu fico pensando, desde que surgiu a prescrição intercorrente, que a execução só para, na verdade, quando não se acha bens. Quando não se acha bens. Porque quando não acha executado, a CLT diz, far-se-á a citação por edital. É só far-se-á, está ordenando o juiz a fazer por edital. Mas quando não acha bens, ela para. E é isso, essa provocação que eu queria fazer ao professor. O artigo 774 do CPC, no inciso 5, ele diz, considera-se atentatória à dignidade da justiça o ato do devedor que não indica os bens à execução. Então, a pergunta que eu faço é se o professor considera que a indicação de bens passíveis da penhora seja uma providência do exequente apta a dar início à contagem do prazo prescricional, ou se o processo parando por falta de bens à penhora, para por inércia do devedor e não dá start na prescrição intercorrente. Essa é a pergunta que eu selecionei. Não, perfeito, e já tem a resposta na pergunta. Não é dever do reclamante indicar o bem, a gente faz isso por usos e costumes. Aquele despacho famoso, indique o reclamante os bens em 30 dias sob pena de arquivo, ele é da praxe do dia a dia, porque a gente imagina, ele é que tem o maior interesse. Isso no cível é muito sério. O devedor tem que indicar o bem. E não tem meia palavra, ele fala esqueci de indicar ou indiquei mal. Eu ia falar uma frase mais forte na palestra, mas eu aproveito a pergunta dele. A prescrição intercorrente, ela é coisa de caloteiro, né? Porque o advogado bem instruído e o cliente bem instruído, se ele conseguir se esconder por 2 anos, ele ganha o processo. É esse que é o objetivo. A gente tem que pôr o dedo na ferida. Não adianta ter vergonha de falar isso, porque isso já acontece. Mas assim, de ganhar pelo cansaço, de ganhar pela bagunça da vara, de ganhar pela demora. Mas imagine se a pessoa for instruída a se esquivar do oficial de justiça por 2 anos e, como troca, ganhar o prêmio do selo da coisa julgada da prescrição intercorrente. Eu tenho muito medo disso, como sendo o desaguar de um artigo desse ao cabo de 5 anos ou ao cabo de 10 anos, quando a poeira baixar e as pessoas entenderem. Aí já é constrangedor a gente dizer ganhou e não levou, que são 70%, lembra da estatística? 7 em cada 10 pessoas ganham e não levam. Somando as pessoas que foram vítimas de falência fraudulenta, de desaparecimento, de pessoa jurídica que muda, de CNPJ que muda, já são 70, antes da reforma começar. Esse dado é histórico, é famoso. As comissões de execução lá no TST se esforçam para baixar para 68%. Para 67%, quando abaixou uma vez. Então já temos 7 de cada 10 que ganham e não levam. Então, se esses outros 3 tiverem ali uma força da prescrição intercorrente, a situação piorou. Mas voltando à pergunta, e acho que ele já deu a resposta. A indicação de bem é a providência do executado. Então, a não indicação de bem, se você conseguir uma clareza de que o processo parou pela falta de bens, aí não precisava nem ser pelo desaparecimento do fulano, né? Pode ser pela própria ausência de bens. Nós não estamos diante de inércia da parte. Você tem que ser muito cínico para dizer assim, cabia ao reclamante ter sido mais criativo, ter pedido providências mais criativas, ofícios diferenciados, além dos 25 que já foram feitos, sob pena de ser considerado inerte. Bom, brincadeira à parte, eu vislumbro muita gravidade neste dispositivo. Ok, pessoal. Mais alguma pergunta? Diga lá. Professor, tratando do incidente de desconsideração. A pergunta dele é sobre o incidente. O Código Civil prevê um tipo societário, que é a sociedade em comum, que não tem personalidade jurídica porque não escreveu os seus atos constitutivos. Né? E na execução fiscal, existe uma súmula do STJ, acho que é 435, que diz que é autorizado o revisionamento da execução contra o sócio, porque existe um procedimento solene para dar baixa na empresa
está previsto também no Código Civil. Deixa eu te interromper para não ficar muito tempo sem falar. Ele está falando que nós temos, além de pessoas jurídicas, nós temos vários réus, mas, aliás, talvez a maioria. Empresa de fundo de quintal, funeraria de 2 irmãos, o empregador pessoa física mesmo, sociedades irregulares, os moradores do bairro que contrataram o vigia, depois ninguém é o pai da criança. Tem várias situações, casas de caridade. Se a gente for somar tudo isso, associações recreativas, essa solenidade pressupõe que haja uma pessoa jurídica, formal. As irregulares, as de facto e as não personificadas, elas não carecem do incidente. Não tem personalidade. Isso é uma boa discussão que acontece quando nós temos as cooperativas. Antigamente eu saía dizendo que ela era ente despersonalizado. A partir do Código Civil, elas passaram a ser entes personalizados. Mas vai haver várias situações que essa solenidade não se justifica. Nem seria usado o incidente. Perfeito, sua lembrança foi perfeita. Famílias, entidades familiares, quando falece o velhinho, o cuidador não recebeu, os filhos falam, não somos responsáveis, mas a entidade familiar se beneficia do cuidador que despende o tempo em relação aos filhos. Então nós temos muito que avançar com relação a enxergar. Nós trabalhistas nos sentimos muito à vontade porque a gente enxerga a atividade. Não precisa ficar preocupado com a natureza jurídica da atividade. Então, perfeita a lembrança dele quanto à despersonificação. Ok, pessoal. Mais alguma? Não? Bom, é como eu disse, né? 4 temas que, para mim, nós ficaríamos aqui 2 horas em cada um com tranquilidade, porque são muitas coisas. O próprio incidente de desconsideração, a gente quase que não falou nada. Eu aqui quero agradecer em nome da Escola Judicial, que eu estou aqui ad hoc hoje representando, né, e passar às mãos do professor Homero o certificado e agradecer muitíssimo a palestra. Foi maravilhosa. Obrigado, professor.